Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está começando e nesta edição nós preparamos para você boi gordo, suínos, leite e grãos, com preços em alta. Nós fomos até o interior de Rio do Oeste para mostrar uma família que investiu na produção de alho. O governo do estado vai investir 10 milhões para apoiar os produtores rurais em situação de vulnerabilidade social de renda. A gente mostra uma maneira simples de refrescar as vacas leiteiras, promovendo o conforto animal e aumentando a produtividade. Vinícola de Rio do Sul conquista o país. Afinal, a tradição de fazer vinhos da família já passa de 100 anos. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV e também nas nossas redes sociais, através do Facebook, do YouTube. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho lá no nosso canal. Olha, boi gordo, leite e grãos estão em alta aqui em Santa Catarina, é o que aponta o boletim agropecuário da Epagri. O preço do boi gordo em Santa Catarina variou 6% na média estadual na comparação entre as duas primeiras semanas de novembro e outubro. O preço do suíno vivo variou 16,8% nas primeiras semanas de novembro em comparação a outubro e 63,3% na comparação com novembro de 2019. No caso dos lácteos, os preços voltaram a aumentar no mercado atacadista em novembro, depois da queda apresentada em outubro. A expectativa dos analistas era de que os preços recebidos pelos produtores catarinenses caíssem de forma sensível e generalizada em novembro, mas se mantiveram entre estáveis ou com pequenas quedas na maioria dos casos. O frango está com exportações em queda. Em outubro, Santa Catarina exportou 73 mil toneladas de carne de frango, queda de 5,3% em relação ao mês anterior e de 12,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O estado foi responsável por 25,3% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango durante esse ano. Os preços pagos ao produtor de arroz mantiveram-se estáveis em patamar elevado entre outubro e a primeira quinzena de novembro. O plantio da safra 2020-2021 avança com tendência de desenvolvimento normal e a expectativa é de que os preços voltem a apresentar comportamento esperado ao longo dos anos. Os produtores catarinenses de feijão carioca receberam em outubro, em média, 7,6% a mais do que em setembro. Para o feijão preto, a variação foi de 10,18% no mesmo período. Para o milho grão, o cenário é de sustentação de preços em níveis elevados. No caso do milho silagem, as expectativas de redução da produtividade se somam a cada semana. As perdas na região oeste devem ultrapassar 20% e a qualidade também vem sendo atingida de forma irremediável. Entre os produtores, o que se observa é preocupação com o alimento para o rebanho leiteiro no próximo ano. No mês de outubro, os preços da soja em Santa Catarina apresentaram reação de 14,8% frente a setembro, continuando a bater recordes. A estiagem está afetando a cultura. Em várias regiões do estado, o plantio está registrando atraso em relação à safra passada. Em outubro, o preço do alho no atacado teve redução de 5% a 18%, dependendo da classe e da praça, devido à entrada do alho chinês no mercado. Em Santa Catarina, a colheita da safra 2020-2021 já iniciou e a preocupação dos produtores é com a alta porcentagem de alho classe 2 e 3, resultado das condições climáticas no estado.
A cebola manteve preços em alta nas primeiras semanas de novembro, seguindo a tendência verificada já em outubro. As baixas precipitações em Santa Catarina contribuíram para a alta porcentagem de bulbos de baixo calibre, apesar de muitos produtores disponibilizarem de irrigação. Variedades super precoces já começaram a ser colhidas em regiões como aqui no Alto Vale do Itajaí. E a família Molinari, aqui da Valada São Paulo, de Rio do Sul, está produzindo vinhos há 101 anos e está conquistando cada vez mais o paladar do brasileiro. É nessa propriedade da Valada São Paulo, em Rio do Sul, que a família Molinari mantém uma tradição que passa de pai para filho há pouco mais de 100 anos, a de fazer vinhos. Com o passar do tempo, a estrutura foi crescendo e hoje a vinícola é uma referência na região e conhecida em muitos estados do país. Para que isso ocorra, todo o trabalho começa aqui na lavoura, onde a família produz hoje 6 hectares de uva, principalmente a Bordeaux e a Niágara. Segundo Rodrigo, a expectativa para essa safra é boa. A colheita começa já em dezembro. A safra desse ano, então, de 2020, né, ela vai iniciar a colheita em torno do dia 15 de dezembro ao dia 18, mais ou menos, né? Em questão de climas, correu tudo certo, né, pra gente. Até esses dias atrás tinha dado um período de estiagem, né? A chuva que está acontecendo é o suficiente, né, para a videira. Ela não é tão exigente em água, pelo sistema radicular dela ser mais profunda. Mas, né, eu considero um clima ideal, né, como ocorreu esse ano para essa cultura, né, para a uva. E quando o assunto é a venda de vinhos no Brasil, 2020 foi um ano especial. É porque alguns fatores fizeram o consumo aumentar bastante no país. No mês de julho, por exemplo, uma pesquisa revelou que foram comercializados 63 milhões de litros, 3 vezes mais que no mês de março e 32% a mais que a melhor marca histórica, que era do ano passado. Para acompanhar esse mercado, a vinícola Molinari investe em tecnologia, como essa máquina que é usada hoje. Daqui devem sair pouco mais de 650 mil garrafas de vinho, que serão comercializadas em Santa Catarina e em várias outras regiões, como no Nordeste, por exemplo. A expectativa agora é que esse consumo de vinho continue alto. O dólar alto acaba o pessoal trazendo menos vinho de fora, né, importado, né, e o consumo brasileiro realmente esse ano estourou, né, foi um crescimento até, eu chamo assim, fora da curva, né. Para a gente também, a gente vinha planejando um crescimento para esse ano, porém a gente dobrou praticamente o crescimento da vinícola, né, nos vinhos, em sucos, né, como a gente teve em lançamento de outros produtos também, né, então a gente viu esse crescimento devido, né, a isso mesmo, né, acredito um pouco seja o dólar alto e um pouco a pandemia mesmo, o pessoal ficou um pouco mais em casa, né, acabou consumindo um pouco mais de vinho, né? E por outro lado, acredito que o pessoal também o povo tá acreditando, né, no vinho brasileiro, no potencial, né, que tem, que hoje o vinho brasileiro também está tendo uma ótima qualidade, né? Tá ganhando premiações aí mundiais, né? Então eu vejo que cada vez mais a gente também está se destacando nesse mercado. A vinícola também faz suco, só que é preciso buscar a uva em outras cidades da região e também do estado. A vinícola produziu esse ano cerca de 500 mil litros entre vinho e suco, só que apenas 70 mil litros foram feitos com a produção de uva aqui da propriedade. Por isso a ideia é que no futuro outros produtores da região sejam incentivados a produzir uva. Pelo crescimento que a vinícola teve, né, em vendas, a gente acaba que a nossa produção não supre o que a gente está precisando. Então a gente acaba trazendo uma parte dessa uva de fora, né? E o nosso projeto para o futuro é realmente a gente incentivar alguns produtores até do Alto Vale, até por a gente saber que tem um potencial de produção de uva aqui no Alto Vale, né? A gente acabar incentivando, dando uma assistência técnica para estar produzindo, né, para a gente trazer essa produção toda para a vinícola, né? O Rodrigo explica ainda que o objetivo é aumentar ainda mais a produção, além de criar outros produtos. Hoje o produto principal da vinícola são os vinhos de mesa, vinho fino, né?
A gente teve um lançamento recente que são as espumantes, né? Espumantes Moscatel, a Moscatel Rosé e a Brut, né? A gente já tinha a Moscatel no passado, a gente acabou lançando, onde a gente teve uma aceitação muito boa, né? E a gente está lançando outros produtos, né? A base sempre de uvas e vinhos, então a gente já lançou o chopp de vinho, o chopp de vinho tinto e o branco, né? E a gente procura sempre dentro do nosso ramo, que é a uva, lançar e buscar produtos novos para poder atingir o mercado aí, né? E a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai investir 10 milhões de reais para apoiar produtores em vulnerabilidade social e de renda. O programa faz parte de um novo pacote de ações anunciado pelo governo do estado para minimizar os efeitos da estiagem em Santa Catarina. Os recursos têm origem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e serão destinados a financiamentos via Fundo do Desenvolvimento Rural para famílias cadastradas, preferentemente no CadÚnico ou que possuam renda anual familiar de até R$50 mil e que estejam sofrendo com problemas no abastecimento de água para as atividades essenciais. Segundo o Censo Agro do IBGE, 37 mil famílias podem se enquadrar neste programa aqui em Santa Catarina. Os produtores poderão acessar até R$10 mil ou até R$45 mil em projetos coletivos, com 5 anos de prazo para pagar em parcelas anuais e sem juros. O beneficiário que pagar em dia terá uma subvenção de 50% no valor da parcela, no ato do pagamento. Os interessados em participar do programa devem procurar a EPAGRE do seu município. E já no próximo bloco tem a previsão do tempo e vamos falar do arroz vermelho, essa erva daninha que dá dor de cabeça para os produtores de arroz. A gente volta já. E o arroz daninho, conhecido também como o arroz vermelho, vem trazendo dor de cabeça para os produtores de arroz de Santa Catarina. Por isso, a dica da EPAGRE de hoje é sobre o manejo dessas plantas na produção de arroz. Olá, meu nome é Noldim, trabalho na EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí. E a dica EPAGRE de hoje é sobre o momento adequado de realizar o controle de plantas daninhas no sistema de produção Clearfield. O sucesso do manejo de plantas daninhas nesse sistema Clearfield de produção de arroz está relacionado a duas aplicações do herbicida. Então, uma primeira aplicação é quando as plantas de arroz e do arroz daninho estão com 2 a 3 folhas, que é a situação que nós estamos agora nessa lavoura, e uma segunda aplicação em torno de 1 semana a 10 dias após. Então, para que o controle seja eficiente do arroz daninho, as 2 aplicações são fundamentais, para que o produtor tenha como resultado o controle máximo do arroz daninho e outras plantas daninhas presentes no sistema. Neste caso, no sistema de semeadura em linhas, a primeira aplicação poderia ter sido feita logo após o plantio, em pré-emergência. E aí faria uma segunda aplicação em pós. Logo após a segunda aplicação, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e na sequência entrar com a irrigação. E a partir daí manter a irrigação até próximo da colheita. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield de semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Inclusive, muitas vezes o produtor acha que ele tem problema de resistência na área, quando o problema não é de resistência, o problema foi de uma má aplicação.
Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas. A vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar. E que observe as condições climáticas. Se ele fizer a aplicação numa condição climática inadequada, naturalmente ele poderá ter insucesso na aplicação. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental. Com isso, ele vai ter um sistema eficiente, vai ter um bom controle das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho, e certamente vai ter sucesso na sua produtividade. Bom, choveu um pouquinho nos últimos dias, mas a gente sabe que essa chuva ainda está muito longe do esperado. Por isso, vamos saber o que indica agora a previsão do tempo para os próximos dias. Os 2 dias do final de semana devem ter algum sol entre nuvens, mas segue a instabilidade aqui no nosso estado, com chance de chuva isolada, principalmente entre tarde e noite. Também não se descartam temporais com alguns eventos mais severos nos 2 dias, também principalmente entre tarde e noite. As temperaturas vão subir nesses 2 dias, mas uma nova frente fria passa pelo estado e na segunda-feira voltamos a ter máximas amenas. Também seguiremos com chuva e possibilidade de temporais para o início da semana que vem. Falando em chuvas, a previsão para os próximos 7 dias é animadora em meio à estiagem. Devemos ter um bom volume acumulado no sul do país, em especial nos estados do Rio Grande do Sul e aqui de Santa Catarina. Ainda falando de estiagem, a governadora do estado visitou alguns produtores catarinenses no oeste que vêm sofrendo com a seca. O estado de Santa Catarina, especialmente a região oeste aqui, estamos vivendo uma situação, uma crise hídrica muito forte. A grande maioria das pessoas com quem a gente conversa não lembra de ter passado por tamanha dificuldade. No momento nós ainda temos comida para os animais para mais 40 dias, né? Mas daqui 40 dias a gente não sabe o que vai dar para os animais, né? A água ainda tem, mas estamos esperando que chova, né? E pastagem já se foi, né? Deu 4 milímetros só essas últimas chuvas e como puderam ver, está tudo seco, né? Eu quero me solidarizar com os senhores, com a família, com todos os produtores catarinenses também nesse momento difícil. É mais uma dificuldade que o nosso estado enfrenta. E nós precisamos juntos achar alternativas, né, para que a gente consiga resolver essa situação hídrica de imediato, a longo prazo, né? A gente precisa pensar no futuro também. É uma alegria muito grande dela ter vindo aqui visitar, né, a nossa propriedade. E também ela entendeu que é a região, né? A gente pode ter o dinheiro para comprar comida, mas não vai ter comida para tratar esses animais, né? Então a gente precisa da ajuda dos nossos governos. E que a gente consiga fazer políticas públicas também para manter o André no campo, para manter a Vitória no campo, né? Porque a gente realmente mantenha, faça a sucessão familiar de uma forma atrativa, que vale a pena vocês seguirem vivendo no campo e produzindo tudo que se produz tão bem aqui no nosso estado. E já no próximo bloco vamos mostrar que a nossa equipe foi até o interior de Rio do Oeste para mostrar uma família que está investindo na produção de alho. O intervalo é curto, a gente volta já já. E agora a gente te mostra uma maneira simples de refrescar as vacas leiteiras, trazendo conforto animal e produtividade. Meu nome é Daniel Galgalo, sou extensionista rural e a dica da IPAGRE de hoje é conforto animal.
práticas de produção animal é proporcionar aos animais um ambiente confortável para que ele possa expressar seu potencial de produção, né, e manter a sua saúde. Entre essas necessidades, as vacas leiteiras, principalmente as raças europeias, são muito sensíveis às temperaturas elevadas à insolação. Então elas precisam ter acesso à sombra nas pastagens, nos dias em que o calor é alto, a insolação é alta, e também durante o momento da ordenha, antes um pouco do momento da ordenha, na sala de espera, que é esse local nas aguardas para serem ordenhadas, pode ser então previsto a instalação de um sistema de microaspersão muito simples, fácil de instalar, de baixo custo, né, que vai aspergir então uma névoa sobre as vacas, melhorando seu conforto, porque causa um resfriamento da pele. E logicamente, todo animal que tem conforto tem mais saúde e se expressa melhor produtivamente, e o produtor obtém um benefício maior. Começou quando eu estava lavando ali e joguei água nelas e elas gostaram. Daí a gente viu que se refrescando elas assim ia ter uma melhoria bastante na produção, porque elas iam se alimentar melhor daí. Melhorou porque elas vão lá mais descansadas, com menos estresse, e elas comem melhor daí. A primeira vez que a gente colocou elas aqui, elas tinham medo, elas não iam embaixo. Aí na outra vez a gente não conseguia quase recolher elas, porque elas não queriam sair debaixo da água, de tanto que elas gostavam de ficar ali se refrescando. E uma família no interior de Rio do Oeste resolveu apostar na produção de alho. A família Luktenberg trabalha hoje com o cultivo de milho para silagem, produção de leite e também a cebola, na Serra São Jorge, em Rio do Oeste. Só que esse ano, um novo produto foi colocado na lavoura, o alho. O seu Odécio conta que as sementes foram trazidas de curitibanos, já que elas precisam ficar várias semanas numa câmara fria antes de serem plantadas. Agora, 4 meses depois do plantio, a família já trabalha na colheita. Para tentar alguma coisa nova, né, para ver no resultado que vai dar no final, né? E ver, vai valer a pena, não vai, né? O que eu vou te dizer é falta de conhecimento, acho, né? E medo, às vezes, de arriscar, não vai dar certo, vai dar, não vai, né? Que eu, quando comecei a plantar cebola, daí é louco plantar cebola. Nós estamos no 4º ano, produzindo bem, né? E conseguindo vender bem. Tranquilos. Como esse é o primeiro ano do plantio do alho, a família não precisou contratar pessoas para a colheita, que é parecida com a da cebola. Aqui primeiro é passado a máquina para ajudar, aí o trabalho é manual mesmo. O alho é retirado e já amarrado para depois ser levado para o galpão. É idêntico à cebola, mais fácil, no caso, se torna mais fácil. Despesa menos, né? Eu acho que se torna mais barato o custo dele. A família Luktenberg plantou esse ano cerca de 5.000 metros quadrados, meio hectare de alho. E agora, dependendo da produção e também do preço que ele vai ser vendido, a expectativa para o ano que vem é aumentar essa área. Como depois da colheita é preciso ainda fazer a comercialização, a família ainda precisa esperar mais um pouco para fazer uma avaliação da safra. Só que mesmo assim, tendo como base o que já foi retirado da lavoura, a expectativa é boa. Preço. Ano passado chegaram a vender R$17 o quilo, né? Esse ano a expectativa é essa, ou melhor, mas assim, hoje vamos esperar, se der R$15, bom, né? Em termos de área, né? R$15 o quilo. Hoje está em torno, não chega a 12 mil, em torno dos 11.800 por aí, o custo todo, total até agora, né? De meio hectare, né? Então, agora é para ver no que vai dar, se chegar umas 8 toneladas em 10 quilos, em R$10 o quilo já tá bom. E é pelo preço, pelo custo de produção, entre outros fatores, que o plantio do alho por aqui deve crescer ainda mais. Pode, tendência a aumentar. Né, às vezes 1,5 hectare, 2, né, nessa questão assim, ver no que vai dar. O programa Agricultura Alto Vale desta semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Lembrando que todas as matérias estão em nossas redes sociais, né, nosso Facebook, nosso YouTube. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Um abraço e até semana que vem. Cuide-se bem.
Música